Você está onde Deus te mandou estar? Tô. Fica tranquilo. Mas como que eu vou ficar tranquilo? Só tem um jeito, confiando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Aí o mais, ele fará, está escrito. Porque às vezes a gente pode se questionar, mas eu entreguei ao Senhor o meu caminho. Eu confio nele, mas e aí? E o mais ele fará. Tem coisa que parece que está faltando. Está faltando para você, mas Deus vai vir, Deus vai fazer, Deus vai suprir, Deus vai completar. Mas você precisa realmente, não é só verbalmente, é realmente entregar ao Senhor o teu caminho. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade. E não só, meu Deus, pelo dia que se chama hoje, mas por podermos aproveitá-la, estando no melhor lugar, na melhor posição, estando, meu Deus, dentro e não fora, mas dentro, meu Deus, da posição, da condição, dentro da tua casa. O que mais poderíamos dizer? Porque quando o Senhor olha, o Senhor nos vê no lugar em que determinou que estivéssemos. Como disse ainda Josafá, que quando houvesse alguma tribulação, fome, perigo, alguma situação que fugisse ao controle do ser humano, que nós deveríamos estar aqui, neste lugar e nesta posição. E que os teus olhos estariam voltados para nós e os teus ouvidos abertos para nós, para ouvir o nosso clamor, a nossa oração, e eis-nos aqui, para buscarmos, para orarmos, para falarmos com o Senhor, para fazermos, meu Deus, a tua vontade. Para que o Senhor, como disse Caleb, para que o Senhor se agrade de nós. E nós sabemos, porque a tua palavra, ela nos garante isso, e é o que nós temos visto na história, na Bíblia, e temos também, graças ao Senhor e a cada entendimento, temos visto isso na nossa vida, que quando o Senhor se agrada, cada promessa se cumpre na vida daquele que creu, na vida daquele que te agradou. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor opere, que o Senhor abençoe, que o Senhor manifeste o teu poder, que o Senhor nos conduza, que o Senhor, meu Deus, liberte pessoas nesta manhã, que o Senhor derrame o poder, a unção, que o Senhor abra os olhos daqueles que não veem, que estão cegos, que o Senhor, meu Deus, nos guarde, nos proteja, não só agora, neste momento, dentro, meu Pai, durante este culto, mas que durante esse dia, porque nós consagramos o nosso dia, nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Que o Senhor receba o nosso pequeno sacrifício, a nossa pequena oferta, porque para cada um há um nível de entrega. Aqueles que madrugam, aqueles que acordam mais cedo, aqueles que desviam o seu caminho, aqueles que colocam o Senhor acima, à frente, para ouvirem a tua palavra, para te buscarem, para adorarem ao Senhor, para fazerem a sua oferta, seja do tempo, seja, meu Deus, de deixar tudo para depois, seja do seu dinheiro, aquilo que investem. Que o Senhor receba a nós, como recebeu Abel, e cada uma das nossas ofertas nesse dia e nessa manhã. Eu entrego
e eu consagro ao Senhor esse dia, esse culto. Eu peço que cada pessoa, meu Deus, que seja aqui, seja onde estiver acompanhando, assistindo, ouvindo, participando, que cada pessoa que faz parte dele, que receba o poder, que receba a graça, que receba, meu Deus, os efeitos da tua palavra, o entendimento, que receba unção. Eu creio no poder da unção. E eu declaro que já a unção do Senhor venha quebrar todo o jugo e que venha libertar pessoas e que venha abençoar, abrir caminhos, meu Deus, em nome de Jesus. Esteja conosco, porque o mais importante para cada um de nós é a tua presença. É o Senhor, meu Pai, estar conosco, o Senhor nos conduzir e, claro, o Senhor nos abençoar. Eu te agradeço, muito obrigado, que o Senhor, meu Deus, dê a direção e que assim, meu Pai, seja um dia poderoso e abençoado em nome de Jesus. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que cada um, meu Deus, venha aprender mais do Senhor, que é manso e humilde de coração, que aprenda mais do Senhor, meu Pai, que saia e termine esse culto mais com visão maior, com mais, meu Deus, unção do que presunção, com mais capacidade, e não a capacidade adquirida, meu Deus, do treinamento, mas a capacidade adquirida do discernimento, aquela que o Senhor vai nos mostrando e nos dando, que alguns deviam ter pego isso com a experiência, os anos que já viveram, e não pegaram. Mas eu oro para que essa oportunidade ela seja aproveitada e que se aprenda com o Senhor, que se veja o que ainda não foi visto e que seja vivido também cada promessa que não foi vivida, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe esse culto, abençoa a transmissão e abençoa o nosso dia. É o que eu creio e eu peço ao Senhor agora em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Graças a Deus, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem o cálice com o melhor vinho para eu beber. Quando? Agora. Isso, hoje, em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. E vamos aqui para essa palavra que eu acredito que é uma das mais lidas, né? Até porque ela é um marco. Ela é um marco de pelo menos 3 povos, né? O povo cristão, o povo hebreu e o povo muçulmano, que foi quando um homem comum, o que para muitos já seria um homem velho, um homem que já estava no seu gráfico declinando, no declínio da sua vida, né? 75 anos recebe, na verdade toma a decisão. Gênesis 11, vamos começar falando do pai dele, 26. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Que coisa, né? Isso aqui é a primeira coisa dessa palavra, é assim, é para você pegar e sentir uma marretada de Deus para a sua vida. Uma marretada de Deus para a sua vida. Deus, assim, pegando uma marreta, sabe? Igual aquelas imagens que a gente vê daquele brinquedo que a pessoa bate numa espécie de um sino, né? E aí tem que subir aquela bolinha, né? Que é um sino. Se bater no sino lá em cima, ganhou o presente, ganhou o prêmio. Então, o Senhor está batendo com uma marreta em algumas pessoas que estavam
acreditando em mentiras, né? E pensando, E uma coisa que o diabo faz bem quando uma pessoa ela já está mal por si, ela já está mal pelo contexto, pela situação. Ela está mal porque soma-se várias coisas, né? E tal, e uma coisa que não deu certo, alguém com quem ela não está na melhor fase. Aí, dependendo do gosto da pessoa, pode ser que o clima não é o clima que ela gosta, né? Aqui para nós está maravilhoso hoje, né? Para quem gosta de frio. Então, para quem não gosta, deve ser aquele dia terrível, né? Aquele dia que você estica os dedos já dói. Então, aí vai do gosto. Tem gente que gosta do frio, tem gente que gosta do calor. Vai aquela situação que a pessoa contava e não se confirma, não se concretiza. É um negócio para receber, é um encontro para ter, é uma resposta para se definir. Aí onde entra o diabo? O diabo entra na comparação. E onde essa palavra ela já nos dá uma esperança de quem toma decisões em Deus, de que você contraria a lógica. Se a gente pegar o Terá com 70 anos, ele já tinha 3 filhos. E a gente vê um pouquinho depois, ele já tinha netos. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Aí no 12, o chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então aqui, o que eu falei que é uma grande palavra com uma grande esperança. Primeiro que o diabo usa isso, né? E a pessoa que ela ainda está aí com pensamentos, acreditando e sabe, remoendo isso, ela pode estar num loop daquele que não tem fim, se comparando a alguém, talvez até alguém da família dela, alguém da casa dela.
O Terá, com 70 anos, já tinha 3 filhos. O Abrão, com 75, não tinha nenhum. Está vendo onde o diabo entra, né? Às vezes você está numa fase da sua vida que você... E é interessante que o mesmo espírito maligno, às vezes com o mesmo lugar, com a mesma pessoa, com a mesma situação, ele te leva a olhar sempre, repita, sempre, para o que você não deve. Por exemplo, você que tem algum ex na vida, ex-namorado, ex-marido, ex-mulher, ex-noivo, você vai lembrar que às vezes você estava com essa pessoa, estava no relacionamento, né? Está namorando, está noivo, né? Ou até quem teve esse dissabor na vida de ter uma separação, um divórcio. Quantas vezes que você está com a pessoa, você está ali vivendo um momento e você está sendo atacado em olhar para aquilo que não funciona. Você está sendo ali, sabe, até pressionado. Ó, isso aqui essa pessoa não tem, ela não tem essa qualidade. É o tal até da tentação de olhar para a grama do vizinho. Eu posso dizer para você que essa expressão veio lá de onde a gente mora, tá? Porque a grama do nosso vizinho, no caso a nossa vizinha, é uma grama perfeita. A nossa vizinha ali realmente se faz valer essa palavra. Então você olha, porque às vezes não é aquilo que você queria, não é aquele momento que você queria estar vivendo, a personalidade não é aquela personalidade que naquele momento você acha que deveria ser, a concordância não está acontecendo, aquela pessoa em determinada situação não concorda com você. Então, às vezes a gente tira o olhar daquilo que é bom, que funciona, que supre, que alivia, que é interessante, aquilo que é uma qualidade, e olha para o defeito. E por que eu falei você que tem um ex alguma coisa? Porque quando você separa da pessoa, quando você deixa aquela pessoa, quando você rompe o relacionamento, o mesmo desgraçado, o mesmo demônio, ele vai e ele te lembra dos momentos bons. Para que você tenha aquela saudade maligna, né? Aquela coisa para machucar você emocionalmente. Aí é como se aquela pessoa não tivesse aqueles problemas que antes você ficava pensando, aqueles defeitos que antes você ficava ali quase que 24 horas pensando, não é isso, não tem aquilo, não faz assim, a personalidade é difícil, não gosta disso, não concorda comigo, e parece que isso tudo é esquecido. Aí a pessoa lembra daquele dia que estava bem, daquele momento que era suprido emocionalmente, daquela qualidade, daquela lembrança. Então veja, que essa é a primeira parte que a gente precisa pegar já agora e lidar com a verdade. A verdade é a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a verdade. Porque às vezes a gente fica preso nessas comparações e elas não são verdadeiras. Qual que seria uma comparação aqui da palavra que não seria verdadeira? Eu fracassei. O Abrão definindo a vida dele aos 75 como se fosse o fim da vida dele. Meu pai com 70 já tinha 3 filhos. Eu com 75 não tenho nem perspectiva de ter nenhum, de ter algum. Realmente, a situação do Abrão era de não ter nenhum filho. Mas não era aquilo que Deus tinha para ele. Então, você pode até estar
passando por algo. Mas não quer dizer que essa seja a vida, que esse seja o desfecho que Deus tem para você. Então, o que deve ser feito? Olhe para Deus. Não é nem, como disse lá o salmista, olho para o alto e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro não vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem daquilo que eu considero a coisa mais alta, mais firme, mais forte, sabe? Às vezes a gente tem isso. Agora, que, por exemplo, seria uma muleta, eu vou colocar assim, uma segurança, né? Eu imagino que o pessoal conservador aqui dos Estados Unidos pode ter, né, assumido, né, uma segurança. Não, agora o governante entrou no poder e tal, o presidente atual. Porque ele vai colocar ordem na casa, porque ele vai fazer isso, porque ele vai fazer aquilo. Olha, realmente aqui algumas coisas, né, em termos de família, em termos de valores, né, eu não vou nem dizer que se consertou, eu vou dizer que se colocou um pé no freio em algumas coisas que estava já fora de controle. Então, se colocou um pé no freio. Pisou-se ali no freio. Agora, na parte econômica aqui, você ouve de todos os tipos de pessoas, de quem é aqui o americano mesmo, o imigrante, o que está começando, que ainda tem uma vida, né, razoável, o emergente e quem está muito bem, ou quem estava muito bem. Por exemplo, a fase da economia está bem apertada. Tem gente que vive coisas aqui que não viveu, em termos de números. Esse ano, que é o ano que ele está no governo. Então imagina aquelas pessoas que não, agora, né, até o lema, lembra? O lema era, vamos fazer a América grande de novo. Mas é uma construção, né? Porque agora é uma construção. Pode ser que seja uma construção, mas o preço agora da obra está bem caro, literalmente. Então, isso eu falo porque eu sei que o público é brasileiro. Talvez, às vezes, você olha, né, para a situação do Brasil, onde você estiver, e você pode pensar, porque tal, agora não. É a palavra, né? Olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem do monte, não vem do rei, não vem do presidente, não vem. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem de alguém, vem de Deus. O meu socorro vem da palavra de Deus, vem da verdade. E não de uma construção mental, de uma definição de algo que vai... Não, agora vai ficar bom. Não, tira. Se ainda você tem alguma segurança em algo ou em alguém, tira. E você que está nesse loop de comparação, porque em outro tempo, porque quando eu tinha 20 anos, porque quando eu tinha 30, porque quando eu tinha 40 ainda dava tempo. Não, você está vivo, você está ouvindo essa palavra. E olha aqui, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. O Ló é um caso à parte, porque poucas informações que nós temos sobre a vida do Terá, poucas, elas nos apontam para a direção de que ele parou em Harã por conta
do abalo do seu filho, a morte do seu filho, né, que morreu prematuramente, que foi o Harã. E ele parou numa cidade que tinha, ou a cidade tinha o nome de Harã, ou ele deu o nome de Harã àquela cidade. Então, assim, ou uma coisa ou outra tem a ver com aquela perda, sabe aquela parte que foi fora do planejado, aquilo que não deu certo, aquilo que foi um grande abalo. Então, não dá para afirmar que ele colocou o nome na cidade de Harã. Mas o filho dele chamava Harã. A cidade chamava Harã. Então, se foi uma coisa ou outra, a gente vê que Harã foi decisivo para uma grande decisão na vida do Terá. Porque está registrado que o destino dele era Canaã. Mas que no meio do caminho ele fica em Harã e ele se estabelece em Harã. Então isso é uma coisa que eu preciso pegar. Porque às vezes eu estou alterando o meu destino por conta de algo que é um Harã. O que é o Harã? Uma grande perda. Ninguém está preparado para uma grande perda. Ninguém. Meu Deus, que tragédia. Um pai enterrar um filho. Não tem como eu falar para você que isso não é algo para se abalar. É algo para se abalar. Um pai, uma mãe enterrar um filho é uma coisa que quanto mais tempo você passa, né, com o seu filho, você vê que fica mais difícil. Quanto mais tempo tem. Porque aquela vida, né, você já não vive mais, você não concebe mais. Tanto que veja que tem gente que não perde o filho à vida, perde o filho para a esposa, perde a filha para o marido dela, e tem gente que não se recupera. E olha que ainda está viva aquela pessoa, né? Só não está mais na casa, só não está mais ali junto. Você vê que tem gente que depois daquilo a pessoa não é mais a mesma, ela não tem mais a mesma vida. Imagina então perder de fato. Vai dizer, então é muito difícil. É muito difícil. É uma situação que não existe preparo para isso. Não existe, eu estou preparado. Não, ninguém está preparado. Mas a gente tem que lidar com aquilo que a vida nos fornece de material. E ninguém quer algumas coisas. A gente não trabalha para algumas coisas acontecerem. Se você perguntar, mas ele perdeu, o que ele fez para perder o filho? Eu não acredito que alguém faça algo para perder o filho. A não ser que você passe por cima de um grande mandamento, né? uma advertência que a Bíblia diz, igual quem reconstruiu Jericó. Estava escrito. Você vai reconstruir ao custo do seu filho, o seu primeiro filho lá. Você tem certeza que você vai por esse caminho? Tá aqui, ó, tem uma advertência apontando para você, ó, isso aqui não é o caminho. Você vai mesmo? Então aí é outra história, não é o que a gente vê no caso do Terá. Mas isso abala qualquer um. Mas aí no caso dele não só abalou, definiu. E eu preciso pegar então, olhar para a minha vida. Se algo que me abalou também está definindo. E se eu já percebo durante esse momento da palavra, ó, isso aqui me abalou, essa perda. Tem gente que perdeu um emprego onde estava há muito tempo, tem gente que perdeu um negócio, tem gente que teve uma doença, tem gente que foi traído, tem gente que viveu, né, a perda de um ente querido. E às vezes nem foi essa perda que a gente não tem como se preparar, que é a perda de um filho.
mas as perdas que a gente tem como se preparar, a perda do pai, a perda da mãe, que aí é algo natural. Eu não estou dizendo que seja bom, que seja agradável, mas é uma perda natural. Ah, meu pai ficou doente, minha mãe ficou doente, já estava numa idade avançada. Eu tinha uma avó que eu gostava muito, tinha o meu avô, tinha o meu tio, o meu irmão. Não tem nada de bom, agradável nisso, mas é algo que já não é o filho, né? Então, e assim, a gente não mede dor, sentimento das pessoas, mas tem situações que vão sinalizando. E, independente disso, quem ficou vivo é que tem futuro, esperança, que é o que a gente vê que não houve mais em Terá. Só que aí o Abrão pega, quando Deus manda ele se afastar, a gente vê a força que algumas coisas têm na vida das pessoas, tem em famílias ainda, tem em lugares ainda. Porque o Ló era um resquício de Arã. O Ló era a descendência de Arã. E a gente vê que o Arã, ele teve um impacto, ele alterou o destino do Terá, não porque o Arã fosse tão forte, porque o Terá assim deixou. E deixar é decidir por isso. Não, agora que eu perdi meu filho, então não faz mais sentido, né? Não vou além disso. E eu tenho que ter essa força agora, em nome de Jesus, o Espírito Santo trazendo para você uma revelação. Eu tenho força além de Arã. Porque eu estou aqui ouvindo, eu estou vivo, eu estou recebendo algo que é maior do que uma perda, do que uma traição, do que uma decepção, do que uma grande frustração, de algo que não deu certo, que eu me preparei, que eu planejei, que eu gastei, que eu investi. Eu tenho essa força. O Senhor trouxe, e não foi só para Israel, mas está registrado para que quem cresce recebesse essa palavra. Este povo tem a força do boi selvagem. Este povo tem a força do boi selvagem. Quer dizer, esse povo não é um povo com pouca força. Tanto que quando o Senhor vê pessoas não usando a força, ou dependendo da vontade para seguir em frente, o Senhor corrige e ele compara com uma prostituta descarada. E tem o versículo: como você tem pouca força de vontade, agindo como uma prostituta descarada. Não cabe. Eu não tenho vontade mais de viver, eu não tenho vontade de seguir em frente. Como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano Senhor, quando você faz todas essas coisas agindo como uma prostituta descarada. E aqui a palavra era clara de que para aquilo que deve, para aquilo que você precisa fazer, para aquilo que confirma o seu destino, e óbvio que a gente está falando primeiro das obras, das atitudes, das ações e das respostas espirituais. Às vezes a pessoa não se levanta, né? não busca a Deus, não louva a Deus, não reconhece o cuidado, não vê os livramentos, a bênção, mas
Para outras coisas, sempre à vontade, é o hedonismo. Eu vivo pelo próximo prazer, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, o que eu vou, com quem, onde, com o que eu vou me divertir. Mas para fazer o que é certo, para cumprir com a promessa, não. Então aí nós vemos o Abrão, ainda, o Senhor não colocou, leva apenas o Ló. Ele não disse leve um ou dois. Ele disse saia do meio dos seus parentes. Então ali só tinha uma pessoa que não era parente dele, que era a família dele, era a esposa dele. Os demais, todos parentes. Tal como era o Terá para o Abrão, era o Ló. Então, nós vemos aqui uma palavra que nós já estamos ouvindo desde o começo de novembro, que é o que tem travado, é o que está travando a vida de algumas pessoas este ano, que está impedindo que elas vivam a palavra profética do vinho novo, a melhor alegria, a maior alegria, a melhor experiência, que é o quê? Eu tenho uma direção clara, que nem precisa ser explicada, mas eu ainda faço do meu jeito. Eu sei o que fazer. Eu sei, eu já ouvi, eu já entendi. Não, sai do meio de todos os seus parentes. O que eu faço? Eu devo fazer o quê? Eu devo me afastar de todos. Não por acaso o Senhor falou, sai daí. Mas eu saio de quase todos. Aí, vamos no literal agora. O que você já ouviu na palavra, o que você já recebeu de direção, que o Senhor falou, sai de todos. E você saiu de quase todos. Que o Senhor disse, se afaste, se afastou de alguns, não de todos. Que você não mudou tudo, você mudou quase tudo. E aí você precisa ir mais fundo. Será que é algo que eu já entendi, eu ainda não mantenho? Que teve um momento que eu tive a percepção, esse aqui é o problema. E eu mesmo, com a faca e o queijo nas minhas mãos, eu não fui lá e cortei. Eu não aproveitei aquela oportunidade, mas ainda fiquei ali no meio termo. Fiquei ali nos 70%, 80%, 90%. Porque o Abrão levou o Ló com ele, está escrito. E Ló foi com ele. Aí você pode dizer, não foi o Ló que foi com ele, mas tem coisa na vida que é assim. Não é nem você que decide, mas a tua vida você pode decidir. Ló, não, comigo não. Ló, não. Não, eu quero ir com você. Comigo não. Eu tenho uma direção de Deus e eu vou seguir a direção de Deus. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho. Então agora, o sobrinho quis ir com ele. Aí o que ele faz? Ele leva o sobrinho. Levou o seu sobrinho, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse, à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento.
tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão. Mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Olha que coisa interessante, né? Às vezes a gente se engana conosco mesmo. Porque a Bíblia diz que o Abrão estava em Harã. O pai dele chegou em Harã, ele com o pai dele parou em Harã ele ficou. E nada ali. Ali ele ficou e se estabeleceu, aceitou a decisão do pai como a decisão dele. Não, eu vou ficar aqui também, eu fico aqui também. Só que aí a gente muda, o Senhor fala com ele, encoraja ele, porque toda a palavra de Deus é uma palavra encorajadora, por mais difícil que ela pareça de se cumprir, mas ela, inclusive quando a gente tem que encarar dificuldades pela fé, é já um treinamento para aquilo que vem a seguir. E o Abrão saiu, mudou, né? Mudou de lugar, mudou o convívio, a companhia, né, das pessoas que o cercavam. Só que aí a gente precisa de discernimento para tudo na vida. Que é interessante como a gente nem sabe quanto tempo Abrão ele já estava lá em Harã e ele não mudava por si. Mas chega ele já em Canaã, o lugar que Deus disse, porque alguém pode dizer, mas ele não sabia, o Senhor falou. O Senhor falou. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. E olha o que a gente tem que tomar um cuidado. O Senhor apareceu ao Abrão. Quando? Quando ele estava no lugar certo. Quando ele chegou para ficar ali registrado, esse é o lugar. Esse é o lugar que eu tenho para a sua descendência. Mas peraí, que descendência, sendo que eu não tenho filho? Mas não, esse é o lugar da sua descendência. E o Abrão, ele deve ter ficado tão feliz, que ele teve a melhor atitude que ele podia ter. Ele não sai para fazer um churrasco, o que não é uma má atitude não, tá? Não é uma má atitude não. Mas ele não sai para dar uma festa, não. Ele adora o Senhor. Quando o Senhor diz, à sua descendência darei esta terra, Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Ele marca aquele momento com adoração, com algo que ele faz para Deus, ele não faz para si, ele não faz pelo seu prazer, ele não faz pelo seu conforto, ele não faz por alguém, ele faz para Deus. Primeiro ele fez para Deus. E nós não vemos aqui uma direção de Deus para ele sair. Porque assim, eu quero que Deus tenha para mim? Claro que eu quero. Mas eu só quero quando está bem, quando está fácil. Porque ele fica ali, ele constrói mais um altar dedicado ao Senhor ali,
naquela mesma região, mas quando vem uma fome rigorosa, o que o Abrão faz? Sem uma direção, ele desce para o Egito. E aqui é que está o perigo. O Egito aqui é uma espécie do monte. O Egito é uma espécie de governante que eu tenho preferência. Sabe, não, porque agora é o fulano, não, porque agora quem vai estar no poder, não, porque agora quem vai me liderar, mudou o gerente aqui da empresa, não, porque agora eu contratei tal profissional, ele tem aqui um conceito, ele sabe, ele tem uma técnica, porque agora eu comprei tal equipamento, esse equipamento produz não sei quantos por minuto, por hora, por dia, não sei. Não, porque agora eu mudei aqui o meu ponto. Que isso? O agora vai funcionar a direção de Deus. O Abrão não teve direção para sair da terra que o Senhor já tinha falado a ele, aparecido para ele que daria a sua descendência, porque agora teria uma fome ali. E sempre, quando a Bíblia fala de Egito, está falando do mundo. Quando Abrão aqui, ele desce para o Egito, mostra, na minha vida e na sua, que ele estava lançando mão de algum recurso que não é um recurso da fé, que não é um recurso que depende de Deus, que conta, acima de tudo, com Deus. Não, eu vou contar com Deus aqui. Porque agora eu estou num aperto, eu estou numa dificuldade. Não, tanto não tinha nada de Deus, que ele já chega no lugar e para ele, segundo a visão dele, para eu me manter aqui, eu tenho que me manter mentindo. Você vai dizer, não, mas a Sara, a Sarai ainda, né? Até era irmã dele. Era. Mas o que é mais, irmã ou mulher? Mulher. Porque com a tua irmã você não deita com ela como um homem se deita com uma mulher. O que o homem tem com a esposa dele, ele não tem com a irmã. Então, e tanto que você não deve ter, essa aqui é bônus, tá? E para alguns vai ser uma bordoada. Você não pode ter com a tua irmã um relacionamento mais... E você não pode ter com o teu irmão também, vale, os dois, tá? Um relacionamento mais próximo, mais estreito do que você tem com a tua mulher, do que você tem com o teu marido. Mas o meu irmão, a gente é muito apegado. Mas a minha irmã, a gente é muito apegado. Que seja, mas você casou com alguém. E não por acaso que até o corpo de um casal se torna uma carne. Não é o Anderson, não adianta às vezes você ouvir uma coisa, porque você teve você vem tendo uma prática emocional que não é boa, e eu não estou falando da amizade entre dois irmãos, da cumplicidade entre dois irmãos, não estou dizendo disso. Porque aí eu não estou falando, tem coisas aqui que eu coloco a minha opinião, e toda vez que é a minha opinião eu falo, eu penso. E às vezes até faço questão de dizer, isso aqui não é nem a visão da igreja, é a minha visão, é como eu penso, isso aqui não é a minha visão. Porque a Bíblia não fala, e vocês dois irmãos serão uma só carne. Mas a Bíblia diz, você deixará seu pai e sua mãe, que seria a relação mais forte que uma pessoa teria na vida, e você e a sua mulher se tornarão uma só carne. Quantas vezes que eu vi que essa falta de posicionamento
estragou casamentos, né? Porque o irmão, o marido, a esposa, que ainda havia aquele relacionamento da mulher com o irmão, do marido com a irmã, do marido com o irmão, ainda permanecer mais forte do que o casamento. Imagina aquela pessoa, ela, ali se questionando, que sentido faz essa pessoa ter casado, se ainda a relação que ele tem com o irmão, que ele mantém com a irmã é mais forte, ainda não é nem umbilical, é uma relação quase que... como é que é o nome que fala quando a relação entre família ali é... Como é que fala, gente? Esqueci agora o nome, me fugiu da cabeça agora. Né? Enfim, mas você deve ter pego aí o que eu quis dizer. Eu esqueci agora, é um nome comum até de falar. Então não faz sentido. Atrapalha, tá errado. Né? Eu manter algo ali que não está certo. Então isso, para quem às vezes, né? Porque esses dias, inclusive, mandaram para mim alguém falando, né? Sinceramente, nem sei quem que é o pregador que estava fazendo ali, eu não sei quem que é, eu sei que é brasileiro, né? Deve estar famoso. E falando, não, porque ali o Abrão, ele não fez nada de errado, porque a Sara era sim irmã dele, era um senso de proteção. Não. Ali, quando começa errado um negócio, a saída é você recuar, retroceder e voltar ao ponto que você estava certo. Qual o ponto que eu estou certo? Enquanto eu estou em Deus. Quando Abrão, ele olhou para a fome para ele tomar uma decisão, ele errou. Porque quando você olha para a circunstância, você tira o olhar de Deus. É como se naquele momento você não acredita, Deus não tem o controle disso na dificuldade. Então deixa eu assumir o controle. Então o que eu vou fazer com o meu controle? Eu vou para onde está mais fácil, eu vou para onde não está tão ruim, eu vou para onde a aparência não é tão ruim, que foi o que ele fez. Aí você vê que já vai uma coisa, um abismo vai chamando outro abismo. Ele sai do lugar que Deus tinha acabado de aparecer para ele, dito que era o lugar da descendência dele. Isso aqui também, você percebe que o Abrão, que a gente fala, o Abrão, ele esperou 25 anos, né? Demorou muito, mas demorou por conta de quem? Não foi por conta de Deus. Deus não falou para ele ir para o Egito, ele foi. Deus já tinha falado para ele que a terra que era para a descendência dele era a terra de Canaã. Ele sai da terra de Canaã. Ele sai. Ele desce para o Egito, aquilo ali ele ganha. Ele perdeu tempo. A fuga é uma perda de tempo. A fuga é um desvio de propósito. E veja que o Abrão, apesar dele ter tido a fé, apesar dele ter adorado, apesar dele ter construído o altar, ele ainda mantinha coisas que era da carne, que era ali parte ainda do terá, né, o atraso da vida dele. Quem ainda? Eu preciso ter a consciência, a honestidade intelectual comigo mesmo, em primeiro lugar, a honestidade espiritual, de dizer para mim, eu sou filho de Deus mesmo ou ainda sou filho do fulano? Eu vou falar o terá aqui, eu podia falar o nome do meu pai. Né? Mas você aí agora fala o nome do seu pai. Que no meu caso, eu tenho que me perguntar, a maneira como eu estou conduzindo a minha vida, minha família, a maneira como eu estou conduzindo o meu tempo, a maneira como eu estou conduzindo o meu trabalho, a oportunidade que eu tenho nas minhas mãos, é a do Filho de Deus? É a do chamado por Deus? É de quem Deus acabou de aparecer, de falar, de dar uma revelação? Ou é a do filho do Anísio? No meu caso aqui, meu pai chama Anísio. Ô Anderson, você está sendo filho de Deus aqui? Ou você está sendo filho do Anísio? Você está sendo
O homem que tem um chamado, que já ouviu Deus falando, que tem para fazer, como tem que ser a sua vida, sua casa, sua família. Qual o futuro, qual o destino que Deus tem para mim? Ou eu estou reproduzindo aqui? Porque aqui a gente vê as nuances, as faces do filho do Terá. Terá manteve um apego com Arã. Olha o Ló, filho do Arã, na vida do Abrão. Ah, mas é difícil romper com o Ló. É ou não é? Mas é difícil também perder anos da vida por conta do Ló. Então tem que escolher qual dificuldade que eu vou enfrentar. A que vai construir um destino ou a que vai destruir um destino. Qual que você vai pagar? Qual o preço que você vai pagar? Ah, eu agora o lugar que Deus tem para mim está enfrentando uma fome rigorosa. Mas se é o lugar que Deus tem para mim, Ele vai me sustentar, Ele vai me guardar, Ele vai me proteger. Mas aí eu não pago preço para ver isso. Eu me desvio. Eu vou para o Egito. E aí eu já começo no Egito mentindo. Eu quebro uma aliança. A única que Deus mantém na minha vida, a única aliança que Deus manteve na vida do Abraão, que ele já tinha, foi a aliança do casamento dele. E o que o Abraão fez? Ele, para entrar no Egito e ficar segundo a visão dele próprio, ele teve que quebrar essa aliança. Porque ele colocou a mulher dele à disposição. Segundo ele, para ele se manter vivo. E Deus já tinha falado para ele que ele seria grande, que as pessoas seriam abençoadas por ele. Como que agora ele desce tão, literalmente, ele desceu para o Egito? Você vê aqui, ó. E Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo. Baseado em quê? Baseado na dificuldade. Baseado na fome rigorosa que estava no lugar dele. E aí que está. Todos nós passamos por pressões. Pressões do lugar, pressões de pessoas que estão conosco. Pressões, situações que voltam, que da primeira vez que a gente enfrentou, não lidou como deveria, não resolveu, não resistiu em Deus e agora aquilo volta. Qual a resposta que você está dando? Porque nós somos como Abraão. Às vezes nós podemos ter tido agora há pouco. Você teve de repente ali na Santa Ceia desse mês uma boa atitude. Começou o mês, não, eu vou começar buscando a Deus. Talvez você começou o ano na casa de Deus, na presença de Deus. A vigília ali do ano novo, estava ali, joelhos dobrados, Senhor, eu estou fazendo isso. Começou bem o ano. Mas aí acontece uma coisa, aí uma perda. Esses dias ainda eu conversava com uma pessoa, abalada, abatida, por conta da prisão de alguém que a pessoa, ela tinha assim a pessoa tinha uma esperança que essa pessoa não ia ser presa, que essa pessoa ia, sei lá, fazer alguma coisa, Eu falei, ó, já está preso. A pessoa, não, porque... Eu falei, esquece, ó, coloca em Deus a sua confiança. A gente pode até gostar de alguém, mas gostar de alguém não é um controle sobre o que vai acontecer com aquela pessoa. A gente tem que gostar mais do que tudo de Deus. De ter uma vida com Deus, gostar da presença de Deus. E da presença de Deus é que a gente não pode se afastar. É melhor um dia com Deus que 1000 noites em qualquer outro lugar. Então, o que a gente não pode abrir mão é da presença, da intimidade, da proximidade com Deus.
de saber, eu estou onde ele mandou eu estar. Ah, mas agora esse lugar está difícil, esse lugar agora está numa fome rigorosa, esse lugar agora está sob pressão. Opa, mas Deus mandou eu estar aqui. Se ele mandou, ele tem sustento, ele tem provisão, ele tem unção, ele tem organização. As coisas com Deus não são assim, à base de mentira, de engano, de meias verdades. Meias verdades. Não, porque ela é minha irmã. Ah, se ela é sua irmã, então não tem problema eu casar com ela. Que foi o que o faraó fez. Olha o preço. Olha que desvio de propósito, de finalidade. Que mancha, que contaminação, que mácula para esse casamento, para essa família. E nesse caso, como que Deus ia abrir a madre da Sarai, sendo que o filho tinha que ser de Abrão? Tá vendo? Aqui você entende também por que tem coisas que não são rápidas. Por que tem coisas que demoram? Que às vezes, equivocadamente, a gente até pensa, não, porque Deus está demorando. Deus não está demorando. Deus, se tem alguém que está no tempo certo, é Deus. Não pode ser agora, não pode ser agora, mas de jeito nenhum, não podia, ainda bem. A gente tem que dizer aqui agora, ainda como se diz em tempo, ainda bem que a Sarai era estéril. Ainda bem. Porque Deus não queria trabalhar a descendência do faraó. Deus queria a descendência do Abrão. Mas o Abrão ainda não era um homem estável na fé. Ele tinha fé. Não, mas o Abrão ele saiu, mas ele não ficou. Porque uma coisa é sair de um lugar e outra coisa é ficar onde você tem que ficar. Tem gente que já saiu também. Saiu de onde tinha que sair, mas não ficou onde tinha que ficar. É confuso? Não, não é não. Ele tinha que sair de Harã, ele tinha que sair da casa do Terá, ele tinha que sair do meio dos parentes. Mas ele não tinha que sair de Canaã. Entendeu? Então uma coisa é sair de Harã, outra coisa é sair de Canaã, onde Deus não mandou sair. A gente não pode ter o nosso próprio estilo de vida. Não, agora eu estou viciado em sair. Não tem gente que você vê que toda hora tem que mudar a disposição dos móveis da casa, tem que trocar de carro, de celular, de roupa, de cor, de lugar, de terra. Ah, mas é meu jeito. Se é o jeito de Deus, o jeito que Deus tem para você, maravilhoso. Se não é o jeito que Deus tem para você, você vai perder tempo na sua vida. O que você colocar nisso, você vai perder. Você perde tempo, você perde as pessoas que se envolvem nisso, você perde aliança, você perde dinheiro. Nesse meio tempo tem gente que perdeu filho. O Abrão perdeu tempo. E eu não tenho problema em falar que aqui ele não era estável na fé ainda. Ele tinha fé. E não sou eu, aqui a minha opinião, o cara está falando do Abraão. Agora eu sei que você me teme. Eu não inventei isso. Quem falou isso para ele? Deus. Mas quando? Depois. Porque ainda saía de vez em quando uma instabilidade. Glória a Deus, eu tenho Abraão para aprender com ele. Então tem coisa que hoje eu podia fazer como Abraão, mas eu posso fazer como Abraão que adorou, Abraão que construiu o altar. Eu posso fazer diferente do que o Abraão fez, de não sair quando Deus não me manda sair. Mas está difícil, a pressão está grande, olha, está acontecendo um monte de coisas.
maior é Deus. Deus não mandou sair lá de Arã? Mandou. Deus não mandou sair de Canaã? Não, então eu vou ficar. Vou me manter. Vou observar se não tem mais nada aqui que ele já falou para eu fazer que eu não fiz e tinha. Quero Ló, que ele podia ter dito, Ló, não era para você ter vindo. Aliás, não era para eu ter, está escrito que exatamente está escrito assim, levou sua mulher, seu sobrinho, quer dizer, então ele levou o sobrinho. Ele podia ter deixado o sobrinho. Ló foi com ele? Foi, mas ele podia ter, fica aí. Não. Ó, Deus não falou com você, Ló, Deus falou comigo. Então você fica. Eu vou levar só a minha mulher, que é a minha família. Você é parente. E Deus falou, sai do meio dos teus parentes. Então eu não vou fazer aqui mais ou menos. Eu não vou fazer parcialmente, eu vou fazer integralmente. Essa é a palavra. E esse é o título, Jonatas. Fazer integralmente a vontade de Deus. O que Deus tem falado? Esses dias a gente falou do Acais. Sabia o que fazer. Fez. Não. Esse não é um tempo para ninguém ter o seu próprio estilo de vida. É até um dos slogans do ministério. Um novo estilo de vida. E qual que é o estilo de vida? Em Deus. Ah, mas agora está fome rigorosa. Não importa. Você está onde Deus te mandou estar? Tô. Fica tranquilo. Mas como que eu vou ficar tranquilo? Só tem um jeito. Confiando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Aí o mais, ele fará, está escrito. Você vê que seria uma pergunta, né? Mas já está escrito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque às vezes a gente pode se questionar, mas eu entreguei ao Senhor o meu caminho, eu confio nele, mas e aí? E o mais ele fará. Tem coisa que parece que está faltando para você, mas Deus vai vir, Deus vai fazer, Deus vai suprir, Deus vai completar. Mas você precisa realmente, não é só verbalmente, é realmente entregar ao Senhor o teu caminho. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados. Domingo teve uma frase, o Murilo fez o culto aqui, aquela frase fez eu me desprender do restante do culto. E só ela ficou na minha mente. Tem um lugar para você. Você pode não estar ocupando esse lugar. Você pode ter aberto mão desse lugar. Você pode estar desprezando esse lugar. Mas tem um lugar que é seu. Ainda que este lugar esteja vazio por você omiti-lo, mas tem um lugar que é para você. Tem um lugar de pessoa, que é um lugar de homem, um lugar de mulher, um lugar de filho. O teu lugar de filho de Deus está sendo ocupado? Ou ainda se ocupa o lugar de filho de tantas gerações desgraçadas, derrotadas, conduzidas, sabe, por pessoas fracassadas, falidas, sabe, desrespeitadas, sem crédito, rejeitadas. Eu estou te lembrando. Para alguns, talvez eu esteja anunciando que você não sabia.
Você está nessa transmissão apenas para ouvir isso. Tem um lugar de filho para você. De filho de Deus. Filho do rei. Mas esse lugar pode estar vazio da sua parte e você está aí apenas sendo filho do fulano ou da fulana, o mal amado, que não deu amor, o que é fracassado, que não tem nome, o desprezado, o rejeitado. Mas tem um lugar, ainda que ele não seja ocupado, tem um lugar que é seu. Tem um lugar na sua família que é seu. O lugar do marido, o lugar da esposa. Você pode estar negligenciando esse lugar. O Abrão negligenciou o lugar de marido dele com a Sarai. Então a consequência que veio disso, ele não podia reclamar. Porque tinha um lugar, mas ele deixou esse lugar vago. Quem deixou? Ele deixou, não foi Deus. Deus não colocou Abrão naquela situação. Tem um lugar de esposa, que ele pode estar sendo negligenciado. Tem um lugar de pai, um lugar de mãe. Uma vez a bispa falou isso, né? No altar, não foi conversa privada, não. E nós já ouvimos depois a própria Mariana pregar sobre isso também. Então é tudo público. De que a bispa poderia nadar de braçada com as netas dela. Porque a mãe não ocupava o lugar até uma época. Não ocupava, sabe aquele lugar de mãe, aquela referência materna, feminina, aquela mulher que uma menina precisa ter como referência. E com sabedoria a bispa falou, não. Eu não vou. Ela falou, eu podia nadar de braçada, quer dizer, eu podia pegar aquilo para mim, que estava vago aquele lugar na vida das minhas netas. E eu, assim, era muito fácil eu chegar e trazer para mim. Mas ela não, ela falou, eu sei as consequências que isso tem. Se eu fosse egoísta, isso é uma coisa também, tem gente que não ocupou o seu lugar, e aí eu tenho que falar até para quem já é vó, avô, que em vez de pegar aquele momento e falar, filho, você vai ser o pai desses meninos, você vai ser o pai desses filhos, você vai ser o pai dessas crianças, ou filha, você vai ser a mãe dessas crianças. Você foi lá e negligenciou, você ocupou o lugar da sua filha, você ocupou o lugar do seu filho. E depois você vai ver essa dupla negligência do seu filho e a sua, de não ter feito a sua parte ali como pai. Que em vez de você ser o vô ou a avó, você foi a mãe, você foi o pai quando havia pai, quando havia mãe. Você tem um lugar na empresa que você foi colocado para ser aquele profissional que Deus dá a você. Unção, olha a palavra que a gente recebeu no domingo. Palavra de abertura da bispa. Vai e esgota a sua parte, mas nunca conte só com habilidade. Nós somos pessoas que recebemos de Deus unção. Tem coisa que você não foi hábil, você não treinou para isso, mas você teve uma fé para ter coragem para fazer isso. E essa é a diferença que há na sua vida. Vai pela fé. Haja pela fé. Dá o passo de fé que você recebeu, que você foi imbuído para fazer, para agir, para tomar a decisão, para tomar atitude. Quando Deus falou com Abrão, ele recebeu fé, coragem para romper. Quando Deus apareceu, ele teve convicção para permanecer. Mas ele foi pela vista. Não é isso que ele tem para mim e para você. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora por cada pessoa que ouviu a mensagem de hoje.
começando por mim, para que nada, nenhuma dessas informações sejam desprezadas. Porque cada um de nós, meu Deus, cada um de nós temos também um chamado, temos, meu Deus, a palavra do Senhor para nós, o que o Senhor nos mandou sair, de onde o Senhor nos mandou sair, perto de quem o Senhor nos mandou afastar. Mas tem também, meu Deus, onde o Senhor veio e disse: esse é o lugar, essa é a vida, essa é a pessoa de quem você não deve se afastar. Essa é a vida que eu tenho para você. Essa é a condição que eu tenho para você. Mas o Senhor não mantém essa condição fácil, às vezes até simples. Ela fica difícil, complicada, ela passa por situações, momentos. Mas como disse Davi, eu fui jovem, depois fiquei velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E essa é uma palavra que trabalha a nossa confiança no Senhor. Nada, meu Deus, pode ser maior do que a nossa confiança no Senhor. O dinheiro que eu tenho na conta, as influências que eu tenho acesso de pessoas, os contatos, a minha idade, com ânimo, com vigor, com força física, a minha formação, meu Deus, o equilíbrio emocional que eu tenho com os meus familiares, com o meu cônjuge, pais ou filhos, nada pode ser maior. O equilíbrio do lugar, do país, da terra em que eu estou, econômico, não. Maior do que tudo isso deve ser a minha confiança e a minha dependência do Senhor. E eu oro, Senhor, para que quem não está vivendo dessa forma, que neste momento se volte para o Senhor. Que levante o seu altar, meu Deus, para o Senhor. Que edifique um altar ao Senhor. Que estabeleça, meu Deus, uma vida com o Senhor. Que mantenha uma vida com o Senhor. Que não viva momentos de picos. Agora eu adoro ao Senhor, eu dou um passo de fé, mas daqui a pouco eu tenho uma instabilidade e eu desço para o Egito. Senhor, toca agora, desperta, incomoda até aqueles que ainda, meu Deus, estão insistindo da sua própria maneira, aqueles que estão com mentiras, que estão com meias verdades, que ainda estão insistindo no seu próprio método, que estão tentando viver o seu próprio estilo de vida e que não estão dando ouvidos à tua palavra, a toda a palavra do Senhor, que caiu em si agora, como o filho pródigo caiu em si, viu que o melhor lugar era junto com o Pai, era na casa do Pai, que qualquer condição na casa do Pai era melhor do que em qualquer outro lugar fora. Que essa pessoa, meu Deus, que se afastou, que ela retorne. Que essa pessoa que desceu para o Egito, volte correndo para a terra prometida, para a terra que o Senhor já confirmou. Que essa pessoa, meu Deus, que se desviou, que ela volte, meu Pai, a depender, a confiar e a estar com o Senhor. Que ela volte à vida que o Senhor chamou ela para viver. E que então, meu Deus, ela esteja protegida, que ela esteja segura e que ela seja altamente abençoada pelo Senhor. É o que eu creio e eu declaro agora. Eu abençoo cada um, meu Deus, que recebe, que crê e que por meio dessa palavra toma a decisão. A única decisão que cabe, que é se voltar, que é depender e seguir confiando no Senhor,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém.